Bom, pessoal, então boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas as meninas, os meninos. Ah, Retomando os nossos conteúdos aqui trabalhistas, os concursos trabalhistas são excelentes também, quem tem vontade, né, de partir para essa área, né, analista TRT e técnico, tem também membro do MPT, analista do MPT. Professora, Tem muitos concursos pelo país, tá? São 24 tribunais, então tem muito concurso. Pois e não, em Diego? tese são mais fáceis, né? Sim, Uma matéria só, né? Que vai sim. tratar. É muito mais fácil que você estudar, por exemplo, você vai estudar para o TJ, você tem que estudar diversas matérias. Enquanto para o TRT, você vai ter que estudar trabalho, processo civil, que daí são as matérias comuns que caem, né? Constitucional e lógica, né? Lógica, matemática, isso cai em todos os concursos. Mas o leque de matérias é muito menor. Juízes do trabalho, né? Por que eles preferem a magistratura trabalhista? Porque não precisa estudar todo o direito penal, tributário, né? Eleitoral. Então, assim, um concurso para magistratura trabalhista é muito mais fácil, infimamente mais fácil que um concurso para magistratura estadual ou magistratura federal, tá? Então, concursos trabalhistas pagam bem, tá? Tão bem quanto a área federal, né? São os mesmos, é a mesma remuneração da Justiça Federal. Então, porque a Justiça do Trabalho pertence, né, à União. Portanto, vocês têm aí um leque de opções nessa área também, tá? Muito embora a gente não tenha mais Ministério do Trabalho, né? A gente na área executiva, né? No Poder Executivo agora vocês sabem que nós só temos o Ministério da Economia, então, mas há concursos fora da esfera do Executivo, no âmbito do MPT e da magistratura, né? Da área do Judiciário Trabalhista, que são 24 tribunais. Bom, queridos, então a gente está vendo alguns temas, como eu falei para vocês desde a primeira aula, alguns temas que ainda são importantes dentro do direito individual, que vocês não podem deixar de saber para a gente partir para o direito coletivo do trabalho. Nas nossas aulas de coletivo, nós iremos estudar a natureza jurídica dos sindicatos, as convenções coletivas, acordos e tudo mais. Mas como essa disciplina é bem menor que o direito individual, então eu consigo, né, ministrá-la, por exemplo, num bimestre, que seria até o próximo, ou no final desse bimestre. Então nós não podemos deixar de ver conteúdos bem importantes dentro do individual para passarmos para o coletivo. Nas nossas aulas passadas, nós começamos falando das férias. Então, o Instituto das Férias, que é um instituto muito importante e irrenunciável pelo trabalhador. Falamos também do aviso prévio na aula passada, que também é irrenunciável pelo trabalhador. São dois institutos, assim, muito importantes. E o Instituto das Férias, assim como os intervalos intra-jornada, são normas de segurança e medicina no trabalho, né? As férias, elas visam, sobretudo, a reposição das energias, tanto física quanto psíquicas desse trabalhador, e ele vai ter esse direito, né? As férias, e que não podem ser usurpados pelo empregador. Eu já tive casos na prática, para vocês terem uma ideia, de trabalhadores que passaram 10 anos na empresa e não tiraram férias. Tiravam assim, 5 dias, tiravam o final do ano, mas isso não é férias. Tá? As férias nós estudamos que elas são o quê? No mínimo 14 dias, um período de 14, e os outros dois, né, pode fracionar em 3, os outros dois não inferiores a 5 dias. Então, a gente vê casos de trabalhadores assim, que passam anos e anos sem tirar férias numa empresa. E depois, isso além de dar o direito das férias dobradas,
enseja um outro dano para esse trabalhador, que é a responsabilidade civil por dano existencial, né? Então, o que é o dano existencial? Quantos projetos de vida que esse trabalhador não teve, que foram projetos que, por conta dele não ter tido férias, por conta de ter trabalhado muito, ele não conseguiu realizar, né? Surge, então, esse dano à sua existência, aos seus projetos de vida, a ele, por exemplo, não ter tido oportunidade de cursar uma faculdade, ou ele ter desenvolvido uma doença psicoemocional, né? Por exemplo, transtorno de ansiedade, depressão, justamente por não ter reposto as suas energias. Então, esse não tirar férias pode implicar numa ação trabalhista muito maior do que o simples pedido das férias. Pode importar em dano, né, moral, que é o existencial, pode importar em multa, né, o empregador paga multa perante agora o Ministério da Economia, né, ou ele pode sofrer também fiscalizações do Ministério Público do Trabalho, ele pode sofrer denúncias e tudo mais, tá? O que mais a gente viu de importante nas férias? Só recordando, as férias, elas têm que ser pré-avisadas ao trabalhador 30 dias antes do término do seu período aquisitivo. Então, nós vimos que o primeiro ano que se entra numa empresa, até o 23º, está-se no período aquisitivo das férias. Não se tem ainda um direito líquido e certo, né? Você está ainda adquirindo um direito. E esse direito daí escoa para o empregador no 24º mês. Se ele não conceder as férias no 24º mês, vai ensejar o pagamento da dobra previsto lá no artigo 137 da CLT, certo? Outra coisa importante que nós vimos, o que cai muito em concurso, tá? O pagamento das férias, ele tem que ser feito até 2 dias úteis antes. Não pode coincidir esses 2 dias antes do início do gozo das férias com finais de semana nem feriados, tá? Então, o início das férias, por exemplo, não pode começar numa quinta-feira, né? Ele tem que observar esse pagamento 2 dias antes do início do gozo e também não pode ser concedido 2 dias antes, porque senão enseja a dobra do artigo 137 da CLT. Muitos advogados, quando vão pedir as férias, perguntam para o trabalhador, para o cliente, né, se ele só a questão do descanso e tudo mais, esquece de perguntar, mas você recebia 2 dias antes? Você recebia a sua remuneração mais o terço? Porque tem empresas que pagam errado as férias, né? Acabam pagando só o adicional de 1/3, quando tem, na verdade, que pagar o ordenado, tem que adiantar o salário, mais o terço, né? Então, são aspectos aí que a gente viu das férias. As férias coletivas, elas não podem ser fracionadas como as individuais, muito cuidado com isso. Tem empresas que preferem dar férias coletivas, então elas têm que dar de uma vez só. Elas não podem fracionar, porque só as individuais são fracionadas. Ah, professora, mas qual a diferença? O trabalhador está descansando do mesmo jeito. Realmente, esse trabalhador não pode depois pedir em dobro as suas férias individuais, se ele já descansou na coletiva. Tá? Uma se compensa com a outra. Mas quando a empresa resolve optar pelas coletivas, as coletivas só posso converter 1/3 dela em abono, que são os 10 dias. Eu não posso fracioná-la em 3 vezes, como nas individuais, tá? Bom, aviso prévio.
que a gente falou de aviso prévio, que é bem importante? Tem uma súmula do TST que eu falei para vocês, que essa súmula despenca em concurso na OAB, súmula 276, que diz o seguinte, que o direito ao aviso prévio é irrenunciável. Porém, o pedido de dispensa do cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, né? Então, o empregado ele pode pedir que seja dispensado o cumprimento, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego. Então, veja bem, regra geral, aviso prévio, ou ele é, como eu falei para vocês, cumprido na empresa, ou ele é indenizado. E o empregado, a empresa pode dizer, você vai cumprir em casa. Pode até dizer, mas então ela vai ter que indenizar. Quando que ela está desobrigada, né? Quando o empregado pede para sair da empresa e ele diz que não vai cumprir. Olha, eu consegui um outro emprego, eu preciso começar amanhã. O senhor pode me dispensar do cumprimento? A empresa pode dispensar e ela estará desobrigada, nesse caso, do pagamento. Apenas nesse caso, quando o empregado diz que conseguiu um novo emprego, comprova, aí ele não precisa pagar e a empresa também não precisa pagar-lhe os dias faltantes, tá? Eles ficam quites. Então, essa súmula é bem importante. O instituto do aviso prévio cumprido em casa não existe, tá, gente? Quando a empresa diz, você vai cumprir em casa, então ela tem 10 dias para o pagamento. Ela não pode esperar lá os 30 e pagar depois mais 10 dias, né? No 40º, que a gente viu que, na verdade, quando ele é cumprido na empresa, esse empregado vai ter que aguardar aí 40 dias para receber todas as suas verbas rescisórias. Outra coisa importante, o empregado que é demitido sem justa causa, então sem um justo motivo, ele é demitido, é dispensado, ele tem direito a uma redução, tá, da sua jornada, 2 horas por dia ou 7 dias corridos ao final. Então, quem que decide? Ele pode, dessa conveniência do empregado. Tá? Ele tem o direito de dizer, olha, eu prefiro não vir 7 dias ao final. Né? O que você prefere? Sair, a empresa pergunta, você prefere sair 2 horas mais cedo ou não vir 7 dias ao final? Eu prefiro cumprir o horário normal 23 dias e 7 dias ao final estar liberado, ok? Cuidado, tá, queridos, com a pegadinha. Justa causa não dá direito a aviso prévio, mas a justa causa do empregador, sim, que é a rescisão indireta. Na rescisão indireta do contrato de trabalho, artigo 483, esse empregado vai ter direito a todas as verbas como se ele tivesse sido mandado embora, como se ele tivesse sido dispensado sem justa causa. Então, muito cuidado com isso, tá? E o pedido de demissão, obviamente, dá ensejo ao cumprimento do aviso, sim, salvo se o empregado conseguiu outro trabalho, aí ele vai estar dispensado do cumprimento, súmula 276. Bem, visto isso, queridos, nós continuamos hoje. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, que são as nulidades no contrato de trabalho. Vejam, não são raras as vezes em que o empregador abusa do seu poder empregatício ou o empregado também, né, excede. Então, assim, na maior parte das vezes, as nulidades trabalhistas surgem por atos jurídicos cometidos com abuso do poder empregatício, tá? Como assim, professor? Exemplos. Ontem eu estava fazendo a minha live sobre teletrabalho e até falei disso. Nesse tempo de pandemia, muitos trabalhadores estão em teletrabalho. As empresas, por exemplo, elas têm que mandar um aditivo contratual.
ou elas têm que mandar um contrato, né? Quando ela já admite por teletrabalho, ela já faz um contrato de trabalho como trabalhador à distância. Tem que ser por escrito. Aí não é raro de nós atendermos clientes, por exemplo, vem lá com o contrato do teletrabalho, doutor, eu tive que assinar isso aqui, dizendo que a empresa está arcando com a minha internet, com o meu computador, com os meus gastos. Aí, né, você questiona, mas como assim você teve que assinar? Porque eu estou precisando do emprego e se eu não assinasse, a empresa não me contrataria. Perceberam? Um vício de vontade, um vício na manifestação de vontade, ou seja, ela assinou por precisar do trabalho, mas aquela cláusula lá é nula. Aquela cláusula está eivada de nulidade porque ela visa desvirtuar o contrato de trabalho. Ela não é uma cláusula verdadeira. Aí você pergunta e tal, mas escuta, você não está, então, ela não está bancando a sua internet? Não está te ajudando em nada nas despesas, né? Na conta de luz? Não. E aí a gente pede o quê? A nulidade dessa cláusula contratual, porque ela desvirtua o contrato de trabalho. Então, o tema das nulidades, ele é muito importante na esfera trabalhista, para quem for advogar, para quem for prestar concurso, cai muito em concurso as nulidades. Depois a gente pode até pegar a questão, né, que eu passei para os alunos fazerem atividade, quem não fosse assistir a aula. Vejam, o que vocês estudam no direito civil quando estudam as nulidades? Que nós temos as nulidades absolutas e as relativas, né? As absolutas surgem quando o negócio é anulado por inteiro, né? E quando as relativas são quando parte daquele ato é nulo, né? Ele não é todo eivado de nulidade. Nós chamamos até as relativas de anulabilidade, né? A partir daquele ato, daquele momento, é que aquele ato, aquela parte dele está eivado de nulidade. Existe também uma classificação bem clássica no direito civil, que é a de nulidade subjetiva e nulidade objetiva. A subjetiva, ela ocorre, essa palavrinha sub tem a ver com sujeito, quando a invalidação decorre da falta de capacidade do sujeito ou um vício na vontade, como a gente viu, né? Muitas vezes o empregado ele se curva, ele assina um papel, ele assina um aviso de férias e na verdade não está recebendo, não está saindo de férias. Então ela ocorre muito no âmbito trabalhista, nulidade subjetiva. E a objetiva é quando a invalidação decorre dos elementos, do ato em si, do negócio jurídico em si, há um desrespeito à sua forma, ou há um vício social, há uma ilicitude. Tá? Então, exemplo, concurso público. Né? O concurso público é da essência do ato jurídico trabalhista para quem vai ingressar na administração indireta. Na direta nem se diga, né? União, estados, municípios. Mas falando aqui do empregado público, né? Para quem vai trabalhar na administração indireta, necessita do concurso. Caso contrário, nós estaremos diante de uma nulidade objetiva. O sujeito trabalha lá na Copel, mas ele não prestou concurso, salvo se ele for um empregado terceirizado, que isso existe bastante no âmbito da Sercontel, Copel, os terceirizados, né? Caixa Econômica, a gente vai ter muitos terceirizados. Aí sim, mas
trabalhador da Caixa, da Copel, do Banco do Brasil, desses entes jurídicos da administração indireta, tem que prestar o concurso. Requisito lá previsto no artigo 37 da CF, tá? Então, vejam bem, no nosso Código Civil, as nulidades vêm tratadas lá nos artigos 138 a 165. Os atos anuláveis, né? Do 138 em diante, e até o 165, quais são os atos anuláveis? Então, são as nulidades relativas. São o erro ou ignorância, vocês já estudaram isso, né? Dolo, coação. Coação no direito do trabalho tem muito, então a gente pode transplantar para o direito do trabalho a coação. Temos o estado de perigo, a lesão ou fraude contra credores. E as nulidades no âmbito civil, bem tratadas no artigo 166. O 166 diz o seguinte: será nulo o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz, for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Então, olha só, a gente já falou sobre isso nas nossas aulas, né? Trabalhadores que prestam um serviço para traficante, os seus chamados aviõezinhos. Então, completamente ilícito, né? Tanto quem presta o trabalho quanto o empregador. Então, ambas as partes têm como motivo o tráfico. Então, nós não podemos admitir essa espécie de contrato de trabalho. Ele é nulo de pleno direito, não pode ser amparado pelo direito, né? Não revestir a forma prescrita em lei, concurso público, forma prescrita em lei. For preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. Tiver por objetivo fraudar lei imperativa, leis trabalhistas. Muitas vezes elas são fraudadas, na maior parte das vezes, né? E são regras imperativas, como nós vimos, as férias, o aviso prévio, são normas cogentes. E elas são fraudadas muitas vezes. A lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática, sem combinar sanção, né? Então, a lei já declara aquele ato como nulo, né? Um exemplo, tá? As pessoas têm que ter habilitação para dirigir, né? Então, o motorista de uma empresa ele não pode dirigir sem a sua habilitação. Aquele ato já estará eivado de nulidade desde o princípio, né? Então, vejam bem, essa é a teoria do âmbito civil. Na área trabalhista, existe uma teoria das nulidades própria. Por quê? Porque a gente estuda no direito civil que quando um ato é nulo, ele será restituído ao seu estado anterior, ao seu status quo ante, né? O que vocês estudam no direito civil. Na área trabalhista, não tem como a gente aplicar a teoria das nulidades civis, no âmbito civil, na sua íntegra. Por quê? Primeiro, então eu coloquei lá para vocês no material, a teoria das nulidades, é impossível no âmbito trabalhista o status quo ante. É impossível, o trabalhador trabalhou sem registro, né? Vamos pegar um trabalho infantil. Um trabalho infantil é nulo, porque a Constituição só autoriza o trabalho, vocês sabem, a partir dos 16 anos. E ainda assim, né, a partir dos 16 e 14 na condição de aprendiz, e não pode trabalhar em âmbito perigoso, insalubre ou penoso. Só a partir dos 18 anos que pode nesses meios.
Mas é impossível o retorno das partes ao status quo ante. Se houve um trabalho infantil, ele houve e não tem como o direito do trabalho, não tem como, decretando uma nulidade, restituir o ato jurídico ao seu status quo ante, aquela relação jurídica, não tem como o empregado devolver a energia de trabalho que ele deu para aquela empresa, e a empresa não tem como a empresa, né, devolver a energia de trabalho que o empregado lhe deu, e o empregado também não vai devolver o que ele recebeu. Então, por isso, esse é um dos motivos principais pelos quais a teoria das nulidades civis não se aplica ao direito do trabalho, tá, gente? Essa é a primeira diferença. Não tem como devolver a força de trabalho. Então, a única saída que o legislador viu para as nulidades trabalhistas é a indenização, é a reparação material, patrimonial, econômica, certo? Um outro motivo, a transferência da força de trabalho do prestador gerou ao tomador um benefício econômico, que necessariamente deve ser acompanhado da respectiva contraprestação pecuniária, sob pena de se verificar um enriquecimento ilícito deste. Então, somente o pagamento dos direitos trabalhistas ao prestador vai corrigir, ainda que parcialmente, o desequilíbrio gerado pelas partes. O que isso quer dizer? Se um sujeito, tá? Uma criança, vamos pegar assim um menor, um adolescente, 13 anos, prestou serviço. O serviço está prestado. Por mais que o contrato seja nulo, a única forma que o direito do trabalho tem de restituir o que foi realizado é lhe pagando as verbas trabalhistas. Então, vai haver uma nulidade? Vai haver. Porém, essa nulidade não vai produzir efeitos ex tunc, e sim ex nunc. Né? O empregador vai ter que pagar as verbas trabalhistas para essa criança que trabalhou. É nulo o contrato, é eivado de nulidade, afronta a Constituição Federal, ok. O artigo 9º da CLT é o artigo que fundamenta as nulidades, tá, queridos? Nós temos disposição própria sobre as nulidades contratuais trabalhistas. Olha o que diz o artigo 9º. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Então, esse dispositivo é extremamente importante todas as vezes que vocês se depararem com nulidades, né, em que haja vício de vontade, em que haja coação, em que haja trabalho de menor, em que haja trabalho sem concurso. Esse artigo 9º que respalda as indenizações trabalhistas. O contrato é nulo? Mas essa pessoa tem que ser remunerada sob pena de enriquecimento ilícito. Não há como restituir força de trabalho. Há apenas que se recompensar essa pessoa e se deferir verbas trabalhistas. Um outro artigo que trata das nulidades, que também é muito utilizado, é o 444, tá, da CLT. Ele diz assim: as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação pelas partes interessadas, em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Então, esse é um outro dispositivo que nós usamos para pedir a nulidade de alguma cláusula contratual trabalhista. Nós sempre colocamos artigo 9º combinado com 444.
Mas o artigo 9º, sem dúvida nenhuma, se vocês, por exemplo, num exame de ordem, tá, trabalhista, esquecerem do 444, não tem problema, desde que fundamente no 9º. O 9º é assim, é o fundamento para todo tipo de nulidade contratual trabalhista. E nós temos também, em se falando de nulidades relativas, de anulabilidade, nós temos o 468 da CLT, né? Olha o que ele diz. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado. Então, as nulidades relativas se fundamentam em quê? No prejuízo. Se houve prejuízo e falta de consenso, como diz o 468, elas serão nulas de pleno direito. Aí, ontem na minha live, né, tinha algumas perguntas sobre o teletrabalho. Teve uma pessoa que questionou, mas escuta, e se, por exemplo, a empresa não está arcando com os custos do teletrabalho? Se, por exemplo, eu não quiser trabalhar à distância, eu não aceito o artigo 75 da CLT, tá, gente? O artigo 75A a E, ele trata do teletrabalhador. E ele diz que essa modalidade, ela tem que ter a aquiescência do trabalhador. Ele tem que concordar com essa modalidade de trabalho. É lógico que nós estamos diante de uma pandemia e não há muita escolha para esse trabalhador. Ou ele aceita, ou ele acaba sendo mandado embora. Então, é uma questão bem delicada essa. O teletrabalho, queridos, muito mais do que um trabalho em casa, home office, ele é um trabalho que não tem a presença física do empregado, mas tem um trabalhador conectado, que tem direção e controle do empregador pelos meios de tecnologia. Então, vejam bem, muitas pessoas estão trabalhando, mas o empregador não está cumprindo o 75 da CLT, que diz o quê? Que ele arcará com os custos do trabalho conforme previsto em contrato. Muitos não têm feito o contrato escrito. Isso descaracteriza o teletrabalho? Não, tá? Claro que é da sua essência o trabalho escrito. Mas se houver primazia da realidade sobre a forma, se houver prova em juízo de que a pessoa foi colocada em teletrabalho, todos da empresa foram colocados nesse regime, foi, por exemplo, mandado um WhatsApp, foi dado um equipamento, foi dado um notebook para as pessoas trabalharem em casa, elas conseguirem comprovar por outros meios, aí poderá caracterizar o teletrabalho, tá? De qualquer modo, aquela coisa que eu falo para vocês da presunção iuris tanto, né? Regra geral, o empregado tem que ser registrado em CTPS? Claro que tem. Regra geral é da essência do teletrabalho que ele seja escrito. Está previsto na CLT, artigo 75. Então, a primeira defesa do empregador nesse sentido vai ser de que não houve teletrabalho porque não fiz contrato escrito. Mas e se esse trabalhador comprovar o artigo 6º da CLT, quando ele trata do teletrabalho, ele diz que não se distingue do trabalho prestado em sede da empresa do trabalho prestado à distância. Então, é anulável. A pergunta da Isabela, o artigo 468 é anulável ou é nulo? É anulável. Trata-se de nulidade relativa, tá? O 468. Então, para vocês entenderem assim a diferença. Quando eu falo de nulidade relativa, Isabela, o que eu quero dizer?
que depende de provocação da parte, tá, queridos? Se ela não for alegada, vai ficar por isso mesmo. Quando eu trato de nulidade absoluta, não. Um trabalho infantil, ele fere a ordem pública. Então, o que acontece? Um trabalho sem concurso vai gerar ofício para as autoridades, para, né, Ministério Público do Trabalho pode oferecer denúncia. Então, assim, é algo bem mais grave quando eu estou falando de nulidades absolutas. Agora, nulidades relativas são as que ocorrem a todo momento. Vocês vão ver as pencas, vão ter colegas ou pessoas que vão questionar, familiares, o empregador o tempo todo tentando manipular o contrato de emprego, entende? Exercendo uma certa... E também existe, tá, gente, por parte do empregado, é que a gente vê muito mais por parte do empregador, ele tentando driblar esse contrato de trabalho. Por que eu dei o exemplo do trabalho à distância? Porque agora a gente vive um momento de pandemia, então está na moda. Eu disse ontem na minha live, é o novo normal, trabalhar à distância. Tem escritórios de advocacia, gente, que desfez, assim, uma bancada de 30 advogados, 100 advogados que trabalhavam num prédio, simplesmente o escritório mandou esses trabalhadores para casa. Porque você pode muito bem trabalhar de casa. Tribunais, eu falei acho que para vocês já da minha amiga Nídia Rezende, que é assessora, prestou concurso para o TRT e trabalha à distância já tem 6 anos. Ela faz sentenças por um juiz, TRT aqui do Paraná. Ela é assessora da casa dela. Então, assim, é um trabalho que traz muito menos custo na esfera pública e privada, muito menos custo mesmo, mas ele tem os seus problemas. E quais são os seus problemas, né? Os seus problemas são que na área trabalhista, estou falando de CLT, não estou falando da iniciativa pública, né? Por exemplo, essa minha amiga, ela trabalha para o TRT, o computador é dela, tá? Não sei como ela convencionou as regras. Mas se eu falo de CLT, o que a CLT diz no artigo 75? Que o empregador reembolsará os custos que esse empregado tiver com o teletrabalho. Então, reembolso de despesas, o que vem a ser? Conta de luz, a internet vai ter que ser mais potente. Qual que é o problema que eu tenho nisso? É que a CLT não diz em que percentual que ele vai reembolsar essas despesas, porque acaba se confundindo a despesa doméstica com a despesa do teletrabalho, né? Então, o equipamento eletrônico, a empresa vai fornecer ou não? Ou vai ficar o notebook da própria pessoa mesmo, do próprio trabalhador? Muitas empresas estão fazendo o quê? Eu já estou te oferecendo teletrabalho, assim, você já tem que erguer a mão para o céu e arca com tudo. Eu vejo muitos trabalhadores que procuram e tiveram que comprar um celular novo, um pacote de dados, um pacote de internet melhor, tá, do que ele tinha. Então, a gente vê muitas nulidades aí nesse âmbito, no âmbito do teletrabalho. Mas também a gente vê com relação a promoções na empresa. Muitas vezes o empregado está fazendo exercendo uma gerência, mas não foi alterada a sua CTPS, não foi feito um aditivo contratual. A empresa, para ela, ficou muito melhor deixá-lo na função antiga, né? Vamos supor, pagar por fora, ou às vezes nem está pagando o salário de gerente, não concedeu o respectivo aumento, e daí o que a gente vem invocar? O artigo 468 da CLT, dizendo que essa alteração foi
prejudicial, porque não veio com respectiva majoração salarial. Tá? Então, o 468 é importantíssimo na seara das nulidades relativas. Por quê? Porque elas dependem daí de provocação do trabalhador, na via judicial, ou se insurgir na empresa, reclamar no sindicato, né? A gente vai ter isso o tempo todo nos contratos de trabalho, certo? Então, um mito que se tem na área trabalhista é que muitas pessoas que vêm do cível, muitas que não conhecem a teoria das nulidades trabalhistas, acabam dizendo o seguinte, né, para um cliente: ah, mas você trabalhou sem concurso, então você não tem direito a nada. Você não era para você receber mesmo, então, 13º, férias, mas a pessoa prestou o serviço. Se ela prestou o serviço, ela vai ter direito, né? Porque o contrato de trabalho, como eu falei para vocês, ele não existe nulidade ex tunc. O serviço foi prestado, então se o serviço foi prestado, tem que haver 13º, férias, tá? Você não vai pedir equiparação com o servidor, mas você vai pedir que não haja enriquecimento pelo princípio do enriquecimento sem causa e pela teoria das nulidades trabalhistas. Ele tem direito a essas verbas, muito embora o contrato seja nulo, tá? Muito embora o contrato seja nulo por não ter observado uma forma que é da essência dele. Vou dizer para vocês um setor onde acontece muito isso, que é dos professores, né? Os professores da rede estadual do Paraná. Muitos deles trabalham naquele PSS, né? Que assim, você é professor, mas você não prestou concurso. Então, você vai e pega as aulas que sobrarem num leilão de aulas que o núcleo regional de ensino faz. Tem professores que prestam já serviços assim no âmbito estadual há muitos anos e depois ingressam com as suas ações trabalhistas e essa questão é levada até o STF, ausência de concurso, e muitas decisões são derrubadas, tá, queridos? Porque isso é bem controvertido mesmo. Tem juiz no primeiro grau e no nosso TRT, os juízes aplicam essa teoria de que a nulidade existe, mas ela produz efeitos ex nunc. Então, ele precisa ser indenizado do 13º, das férias, porque afinal de contas ele trabalhou como se empregado fosse. Quando chega no TST e STF, eles já entendem que a nulidade, o concurso é um motivo de ordem pública e que não foi respeitado. Então, o posicionamento das nossas instâncias superiores é de que quando se trabalha para administração direta, tá? Que é União, Estados e Municípios, não gera direitos trabalhistas, porque o contrato não observou requisito essencial, tá? Na administração indireta, muitas vezes nós conseguimos as verbas trabalhistas, porque aí existe a questão do empregado público, né? Porque o empregado público, ele é remunerado com 13º, férias, então a ele aplica-se a CLT. Então é bem mais fácil esse tipo de ação, né? Não prestou concurso, tudo bem, é nulo, mas ele tem direito às verbas trabalhistas. No âmbito da administração direta é um pouco mais difícil. Tribunais os TRTs, muitos entendem ser devido, tá? Porque esse contrato eles fazem geralmente por um ano, depois prorroga por outro. Tem professores que estão trabalhando há 10 anos nesse esquema.
e aí não recebe 13º, férias, tá? Já tive ações desse tipo, são ações que vão até o TST, STF, por causa do artigo 37 da Constituição. Então, demoram, assim, anos e anos, digamos uns 12 anos, só nessa discussão aí, da nulidade do contrato por ausência de concurso. Agora, o menor trata-se de trabalho proibido, né? Nas hipóteses em que muitas vezes se observa que ele está trabalhando não como aprendiz, ou ele está trabalhando numa farmácia, não pode, porque é ambiente que é insalubre, ou perigoso, ou menor de 16, por isso que as farmácias não contratam, tá? Menor de 16. Essa pergunta do Jonathan, ótima pergunta, né? No caso do estagiário, que teve removido seu vale transporte, mas está trabalhando em casa, posso usar a analogia? Veja, o estagiário é mais complicado, porque o estagiário, ele tem um contrato de estágio, né? Então, o contrato de estágio dele está disciplinado pela Lei 11.788 de 2008. O estagiário é da sua essência que ele tenha um contrato com uma instituição de ensino, não é? Vocês precisam mostrar que está estudando, comprovar e tudo, que está na faculdade. Então, é da essência do contrato de estágio que ele seja viabilizado por 3 partes, né? Tem o convênio, tem a instituição de ensino, tem o estudante e tem o tomador. E o estágio não gera vínculo empregatício de jeito nenhum, tá? A própria lei do estágio diz que não gera vínculo. Então, o estagiário é mais difícil a gente fazer essa analogia, bem mais difícil, tá? Porque o estagiário é um contrato de educando, ele visa a educação para o exercício de uma profissão, né? Portanto, assim, todas as vezes que eu recebo um estagiário no escritório, né? Não, do direito é pior ainda, porque o direito você precisa de uma habilitação, né? Principalmente escritórios, né? De advocacia, mas nos entes públicos a gente vê muito estagiário fazendo o mesmo que um assessor, o mesmo que um analista, o técnico do TRT, a gente vê muito isso. E às vezes tem estagiários que me procuram que querem, professora, eu não tenho direito a me equiparar, né, a ter o direito ao mesmo salário que o assessor, que o analista. Aí a gente se esbarra nisso, tá? O contrato de estágio, ele tem previsão legal e ele afasta o direito porque ele é regido por uma lei de estágio. E os assessores são outro título que eles estão lá, né? Eles estão para atender a excepcional interesse público, por tempo determinado, tem todo um respaldo, uma brecha que os entes federais têm, estaduais, né, para contratar assessores que não sejam por concurso. Então, tem tudo isso, tá, queridos? O que a gente nota hoje, tá? Aproveitando esse gancho do Jonathan. A gente nota, tanto na área trabalhista, no âmbito da CLT, quanto no âmbito público, que pelo ente público não estar realizando concurso, ele procura contratar de outra forma, tá? Então, o que a gente nota? Judiciário. O judiciário, por exemplo, assim, ele teria que ter muito mais concurso do que tem, tá? O TJ do Paraná teria que oferecer muito mais concurso, porque o volume de processos, o volume de serviço é muito grande. E agora vai ser maior ainda no pós-pandemia. Então, o que deveria fazer? Concurso, assim como acontece com os professores da rede estadual, tem que haver concurso.
E eles não têm uma autorização para concurso ou não abrem o concurso e procuram suprir as brechas, os vazios, as lacunas com o estágio e com essa contratação para atender excepcional interesse público, tá? Que são os assessores. Eles são contratados para atender excepcional interesse público. Né? Eles são contratados a título precário, que nós chamamos. Né? O que é precário? Eles não vão ter o direito de um servidor, que é a carreira, né? Que, por exemplo, promoção na carreira e tudo mais. Mas estão tapando o buraco ali. Estão tapando uma deficiência que o âmbito público tem de pessoal, certo? Então, vocês mesmos devem sentir isso na pele, né? Que vocês fazem o serviço, mesma coisa de um assessor, de um estagiário, muitas vezes ele faz o mesmo. A minha sobrinha, né, que eu falei para vocês que trabalha em Cambé, ela faz a mesma coisa que a assessora, só que a assessora ganha 4.500 e o estagiário de pós muito menos, certo? Então é um cargo em comissão que nós chamamos, né? O cargo de assessor, o juiz tem direito, acho que a 4, se não me engano, e 2 estagiários, e eles levam essas pessoas para onde eles quiserem, mas também na hora que quebra a confiança, essa pessoa está lascada, né? Porque ela não é concursada e ela vai ficar de repente desempregada. Ela não tem a estabilidade do concurso público e se ela for pleitear uma equiparação, ela perde em juízo porque ela não prestou o concurso, certo? Então é uma briga muito grande em juízo, principalmente na esfera trabalhista. Tá? Na esfera trabalhista a gente consegue aplicar essa teoria das nulidades, que é do artigo 9º da CLT, a gente consegue aplicar o 451, que diz que o contrato de trabalho não pode ser prorrogado por mais de uma vez, senão ele se torna por prazo indeterminado. Então, assim, tem, como eu falei, o Estado do Paraná contrata professor, todo ano aquele professor de história, que já prorrogou seu contrato não sei quantos anos, né, e tá lá sem o concurso. Então, é uma discussão aí muito séria. Quando, para pegar essas ações, eu já aviso, falo, olha, o Estado do Paraná vai tentar levar isso aqui à 4ª instância, que é o STF. Então, é uma coisa a perder de vista e pode ser que seja decretada a nulidade por ausência de concurso, que é o entendimento do STF, e que daí nulidade, né? Segundo o posicionamento do STF, é nulidade ex tunc. Foi prestado serviço, já recebeu e não vai receber outros títulos. Tá? Como eu falei para vocês, a gente briga em primeira instância, muitos juízes de primeira instância deferem, segunda também, mas quando chega lá em cima, TST e STF, acaba perdendo, certo? Então, queridos, as nulidades são muito importantes para essa questão da forma do contrato de trabalho, né? Então, vamos pensar que existe também a má-fé dos trabalhadores. Muitos trabalhadores mentem no currículo e dizem ter uma habilidade e não têm, né? E de repente estão recebendo ali como enfermeiro, mas na verdade é técnico de enfermagem. Pode acontecer. Ah, mas e daí, professora? Ele vai ter que devolver? Ele não vai devolver por força da teoria das nulidades trabalhistas, porque a nulidade é ex nunc, né? Se a gente for pensar que ele já trabalhou e já recebeu como e não era, mas ele pode sofrer aí
A empresa foi enganada, né? Então, ele pode sofrer uma ação por danos, né? De questão de responsabilização mesmo, certo? Existe uma OJ 199 do TST, que diz assim, ó, é nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente à prática do jogo de bicho, ante a ilicitude do seu objeto, o que subtrai o requisito de validade para a formação do ato jurídico. Então, assim como a gente estava falando agora há pouco do tráfico de drogas, essa OJ, ela tem tudo a ver, né? Mesma situação. O contrato, na sua essência, está eivado de nulidade, porque é uma contravenção penal a prática de jogo de bicho no Brasil, né? Por exemplo, se fosse legalizada a cannabis, como é em outros países, no Uruguai, por exemplo, né? Aí a gente já, a venda não seria de drogas, da cannabis no caso, não seria ato ilícito no nosso ordenamento, caso fosse legalizado, né, gente? Então, vocês sabem que todo tipo de droga é ilegal no nosso país. Como é ilegal, não tem como dar ensejo a esse contrato de trabalho como válido. Aí tem uma súmula do TST que eu queria falar para vocês, que é a 363. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Peraí, deixa eu pegar o material. Deixa eu pôr ele aqui. Artigo 9º, 468 nós falamos. Súmula 363. Olha só, ela é bem importante para vocês, para os concursos, tá? A contratação de servidor público após a CF de 88, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo artigo 37(2) e parágrafo 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor do salário mínimo e dos valores concernentes ao FGTS. Então, toda essa discussão que eu falei para vocês, que dá para se pleitear com relação a professores e tal, quando chega no TST, ele aplica essa súmula. Ou seja, o pagamento da contraprestação pactuada, são as horas, ele já recebeu. Segundo o posicionamento do TST, como o contrato é nulo, vai dar direito também aos depósitos de FGTS, se tiver sido feito. Se não tiver sido feito, dá para pleitear na ação, né? Então, sem concurso público, tem essa questão da súmula 363. E a súmula 430 diz assim, ó, convalida-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com o ente da administração pública indireta, continua a existir após a sua privatização. Então, vejam, um contrato que era nulo, tá? Vamos pensar aí na Copel, tá? A Copel está se falando muito, nosso, né, governador fala em privatização. Então, vamos pensar num sujeito que está trabalhando por aí sem concurso público e presta serviços para a Copel. Não por empresa terceirizada, tá? Presta serviços lá, tá prestando serviços para a Copel irregularmente. E aí essa empresa é privatizada. O que quer dizer essa súmula, tá? É que
vai convalidar-se os efeitos no contrato de trabalho atual. Esse não vai ter mais importância, vai ser de menor importância ele não ter prestado concurso. Porque se a empresa tornou-se privada, então ele continua sendo trabalhador, daí com direitos trabalhistas, porque não existe mais o vício do concurso público, tá? O vício do concurso público não está mais presente ali. Queridos, eu também coloquei nessa aula uma matéria importante que é a CTPS. A CTPS ela sofreu alterações agora em 2019. Vocês lembram que eu coloquei na nossa prova, inclusive, o prazo para anotação, que não é mais de 48 horas. Muita gente errou na prova, né? Agora é 5 dias úteis. Então, eu só vou falar de alguns aspectos gerais dele, vou até pôr aqui para vocês verem. Que mudaram, tá? Muitos artigos da CLT revogados sobre a disposição da carteira de trabalho e previdência social. Vejam, ela é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, e ela era emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas agora nós não temos mais Ministério do Trabalho e Emprego, a gente tem só Ministério da Economia. Então agora ela é digital, tá? De preferência digital e emitida pelo Ministério da Economia. Para quem também é importante, que se cobra muito em concurso, o proprietário rural ou não, que trabalha individualmente ou em regime de economia familiar. Ele vai ter direito a uma aposentadoria especial, esse cara, tá? Que trabalha no âmbito rural. Eles têm direito com 25 anos de trabalho, ele já consegue se aposentar e muitas vezes ele comprova pela sua CTPS. Ou aquele que trabalha em regime de economia familiar, que explore a área não excedente do módulo rural, né? Que são as pequenas propriedades rurais. É vedado, então, em princípio, a contratação de um trabalhador sem CTPS, mas tem empresa que corre o risco. Excepcionalmente, onde não haja carteira feita pelo órgão competente, o legislador autoriza a contratação em tais condições, mas limitada ao prazo de 30 dias. E qual vai ser o modelo dessa CTPS? Até eu coloquei um modelinho para vocês aqui no material, depois eu vou mostrar, que é agora a nossa nova CTPS digital, tá? Então, pegadinha de concurso, ela é emitida agora pelo Ministério da Economia, não o Ministério do Trabalho. E preferencialmente não mais em papel, em físico, tá? Ela é preferencialmente eletrônica. Excepcionalmente, a CTPS pode ser emitida por meio físico, desde que nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que forem habilitadas para emissão, mediante convênio, por órgãos, aqui em Londrina, por exemplo, o Cine emite, né, o convênio com o Ministério da Economia. Órgãos federais, estaduais ou municipais da administração direta ou indireta podem ter convênio também, mediante convênio com serviços notariais. Olha que interessante, a novidade na nossa CLT. Convênio com cartório. Os cartórios vão começar a emitir CTPS, sem custos, tá? Os procedimentos para emissão serão estabelecidos pelo Ministério da Economia em regulamento próprio, privilegiada a emissão em formato eletrônico. Então, hoje em dia, a gente baixa um aplicativo, tá? Que chama CTPS eletrônica, e ali, quem for registrado já vai ter seus dados. Vocês vão ver, se vocês tiverem carteira de trabalho, é só baixar esse aplicativo, você faz responde aquelas perguntas que eles fazem, né? Para ver se é você mesmo, e eles já passam a sua carteira ali para o meio digital. Aos menores de 18, é necessária autorização dos pais ou responsáveis para tirar a CTPS.
A finalidade é de permitir o registro do histórico de uma relação de emprego. Permite-se a emissão de mais de uma carteira, conservando-se o número e a série da anterior, mas só quando essa nova carteira tiver necessidade, tá, gente? Eu, por exemplo, tenho a minha, não tinha mais espaço, por isso eu tenho 2 carteiras de trabalho. Ou, se for comprovada a perda, ou furto, né? Aí vai ser emitida uma nova. 5 dias úteis, então, a emissão, para anotar. O que vai ser anotado? Remuneração, condições especiais, se houver, por exemplo, contrato teletrabalho, por exemplo, contrato experiência, por exemplo, contrato tempo determinado. Facultada a adoção do sistema manual, mecânico ou eletrônico. As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja a sua forma, seja ele em dinheiro ou utilidades, né? Comissões têm que ser anotadas, a gorjeta, que a maioria dos bares e restaurantes não anota. Tem que ser feitas na data base. Então, assim, quando o sindicato vai dar um reajuste para a categoria, tem que colocar lá o reajuste. Ou a qualquer tempo por solicitação do trabalhador. No caso da rescisão contratual, ela é anotada a data da saída. E ela é importante também, elas valem perante a Previdência Social. Então, é muito importante uma pessoa guardar sua carteira e agora de modo eletrônico, né? A gente já viu isso, é proibido anotar anotações desabonadoras, então uma justa causa, proibido. Basta para a emissão da CTPS o CPF, a inscrição, tem pegadinha também de concurso, tá, queridos? Para ter uma CTPS, basta que você tenha o CPF, não precisa ter o registro, a identidade, tá? Ela servirá de prova na Justiça do Trabalho. Esse parágrafo 8º eu deixei negrito para vocês. Depois dos 5 dias úteis que você deu a carteira para anotar, o trabalhador deve ter acesso às informações anotadas no prazo de até 48 horas. Então, não confundir essas 48 horas com os 5 dias úteis que o empregador tem para anotar, que eram 48, agora são 5 dias. Depois dos 5 dias úteis corridos, o trabalhador tem 48 horas para averiguar, né, para ter acesso ao que foi anotado na sua carteira. Os crimes, né, crime de falsidade, então, alterar, como se fosse fazer uma afirmação falsa, é um documento de identidade. Então, os trabalhadores não podem adulterar, por exemplo, para fazer prova lá no INSS. Isso responde por crime, tá? Serviço de documentos falsificados, falsificar, fabricar ou vender carteira de trabalho, anotar dolosamente um registro de empregado. Inclusive, está com esse acento aqui porque é antiga essa disposição. Crime de falsificação da carteira, ó, haverá até uma multa também, então responde por pena pecuniária de 3 vezes o salário mínimo regional, aquele que anotar falsamente, falsificar, né, carteira de trabalho. E o extravio ou utilização por culpa da empresa também sujeitará a metade do salário mínimo regional. Olha que pouco isso, tá, gente? A empresa perdeu a carteira do sujeito, vai se sujeitar a uma multa da metade do salário mínimo regional, que dá o quê? 500 e poucos reais. É muito pouco, né?
Essa é a carteira digital, tá? Então eu trouxe aqui até de um cliente meu para vocês verem como é. Essa carteira digital, ela vem assim, com os dados pessoais, os seus contratos de trabalho, as anotações das férias, tá? Quando você abre o aplicativo, ela sai assim, você pode usá-la em qualquer meio, no INSS ou para fins trabalhistas, a gente está recebendo dos clientes dessa forma agora, eles mandam por e-mail ou pelo WhatsApp a carteira de trabalho deles, ok? Professora, Dúvidas? aqui. Pois não, fala, Eu João. fui procurado por uma colega hoje que ela trabalha numa clínica odontológica desde novembro, né? Entendi. E ela foi registrada agora essa semana. Fizeram um registro na carteira dela. E ela veio me Nossa, perguntar porque tá errado, tá? Eu falei, não, realmente, né? Você trabalha lá, eles teriam 5. Eu falei para ela 5 dias 5 para dias te úteis. registrar. Isso. Então tá errado. Aí eu falei para ela, você vai procurar um advogado, porque eu não advogo ainda, né? Você vai procurar um advogado e entrar com a ação para ver esse registro, porque isso aí vai atrapalhar nas suas férias, na previdência, nos depósitos do FGTS, provavelmente não depositou nenhum. E Sim. expliquei para ela. Só que eu falei também que só que se você fizer isso agora pode ser que você vai mandar embora também. Falei para ela. É, exatamente. O Esse é o que, o, problema, Jonathan. é, o que mais eu poderia ter aconselhado ela nesse caso? Então, você fez certinho. Ela tem direito a essas verbas do período sem registro e desse período junto ao INSS, né? Então, a empresa ela pode retificar o período. O problema é que ela vai pagar uma multa, entende? A empresa paga a multa perante o Ministério da Economia, né? Que não é mais Ministério do Trabalho. Entendi. Você entendeu? Por ter Uhum. demorado para anotar. Hoje a multa está em torno uns R$ 3.000, tá? Porque ela, por ausência de anotação é assim, R$ 800 para micro e pequenas empresas. Acho que é o caso dela. Então, É, pagaria uns R$ 800 pela ausência de registro e pelo atraso, né? Vai pagar essas contribuições junto ao INSS, a empresa paga também com multa, e é uma multa pesada, dos 20%, tá? Do porque INSS para em tese aposentadoria. foram 9 meses, né, que ela perdeu aí de registro. Pois é. Então, na prática, tá, Jonathan, a gente vê assim, que as empresas acabam indenizando as parcelas trabalhistas, mas essa anotação que para ela é importante como tempo de contribuição no INSS, as empresas acabam deixando para trás, entendeu? Uhum, Porque vai ter que se acertar com o fisco. A entendi. empresa tinha que ter recolhido a contribuição para o INSS. Isso não é da responsabilidade da JT. Se ela entrar com uma ação trabalhista, a Justiça do Trabalho só tem competência para lhe deferir as parcelas trabalhistas, tá? Não o Entendi. INSS da aposentadoria, que daí é Que daí é previdência, né? Aí isso, aí é seria. Justiça Federal. Entendi. E no caso dela, ela falou, a hora que eu falei que ela podia ser mandada embora, ela ficou um pouquinho assustada, né? Aí ela Uhum. falou assim que ia dar uma de onça sem braço e perguntar pro gerente dela, a anotação tá certa aqui, porque parece que foi só agora e tal. Uhum. Mas tem como ela fazer um acordo para isso? Tipo assim, Claro, tem com a sim. Ela empresa? pode propor para a empresa, olha, então, né, vê se vocês acertam então esse período, faz as continhas, pede para um advogado, tá? Qualquer advogado que ela procurar vai fazer os cálculos desse período e aí ela Uhum. propõe um acordo para a empresa. É porque às vezes essa multa, né, que a empresa pagaria, ela poderia até devolver depois, talvez, Sim, para não, só para organizar a mesma documentação. essa multa, na verdade, Jonathan, se ela for, se a empresa for denunciada por ela, entende? Se entrar com uma Entendi. ação trabalhista, o juiz manda ofício daí para o Ministério da Ah, Economia, sim. para a Receita Federal, para o INSS.
entendeu? Entendi. Só se ela entrar com ação. Então, na verdade, ela pode fazer um acordo das parcelas trabalhistas, direto com a empresa. Entendi. E essa outra parte vai Aí, ficar... só que quanto à questão do INSS, ela já não consegue. Aí já é complicado. Aí ela já perde. Que a empresa teria Entendi. que recolher. Entendi. Certo? Ok, professor. Certinho, obrigado. Alguém mais tem dúvidas? Posso fazer a chamada? Vamos lá, então. Letícia. Adalberto. A Lê tá aí? Tá aí. Alberto presente. Adalberto também. William? Não. Kathleen? A Kathleen estava também. Aqui. Ah, tá, você tá aí. Se alguém tiver com problema no áudio, pode falar aqui no chat, tá? Vinícius? Natália? Maria Eduarda? Faed? Presente. Tayla? Presente. Evelyn? Não. Heloíse? Jean Carlos? Marcos Paulo? Presente. Giancarlo? Presente. Marcos, presente. Sim, e o Jean também tá aí, né? Vitor? Presente. Lineker? Presente. Maiara? Bruno? Eu. Valdeir? Bruno tá aí, tá? Beleza. Valdeir? Presente. Fernanda Volpe? Não. A Paula Henrique? Fernanda Nicole? Ana Beatriz? João Vitor? Presente. João Vitor tá aí. Maressa? Cristina? Presente. Isis? Presente. Lucas? Aqui. Jonathan? João Presente. Pedro? João Pedro? Presente. Tá aí também. Larissa? Presente. Bárbara? Presente. Rawane? Anderson? Presente. Amanda? Aleph? Isabela? Presente. Paulo Henrique tá aí, né? Paulo Henrique, beleza. Milena? Roberto Cebrian? Milena presente, professora. Roberto Cebrian tá aí? Presente. Tá aí. Ronaldo? Leonardo? O Léo Presente. tá aí. Mariana? José Vitor? Presente. Roberto Henrique? Presente. Liz? Não. Presente. Ah, tá aí. Beleza. Alguém não respondeu, gente? Eu, professora. Renato. Renato, você entrou na chamada agora? Acredito que sim. Ah, então tá. Tá. Beleza. Eu vou marcar aqui, tá? Tá bom, professora. Alguém mais? Falta eu. A Fer. Vinícius. Ah, o Vinícius. Peraí. Fernanda? Oi. Nicole? Isso. E o Vinícius. Deixa eu achar o Vinícius aqui. Beleza. Tranquilo, gente. Vou encerrar então, tá, queridos? Até amanhã, né? Ou quinta. Quinta é nossa aula. A gente se encontra, tá? Beijos. O vídeo vai ficar gravado, eu tô colocando lá no Moodle, tá?